Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Pessoal, e essa aula é uma aula muito importante que nós temos aqui pelo seguinte: no edital para o concurso do Banco do Brasil, nós temos lá o Microsoft Office 365, que é o chamado Microsoft 365, e entra ali, por exemplo, o caso do Word, que é um dos programas do Microsoft 365 que eu vou explicar agora para vocês nessa revisão. E por que eu vou fazer essa revisão agora? Pelo seguinte, porque nós temos o chamado Word 365 para instalação no computador. Quando a gente faz a assinatura do Microsoft 365, a gente pode, se desejar, instalar o Word no nosso computador. E aí é um Word 365 extremamente completo, com muitos e muitos recursos que o Word oferta. Mas nós temos também uma determinada versão online do Word para uso no Microsoft 365, através do próprio serviço de nuvem da Microsoft chamado OneDrive. Então quer dizer, quando a gente acessa o OneDrive da Microsoft, que é um serviço de armazenamento de dados em nuvem, nós temos ali à disposição o Microsoft Word 365 online, que tem recursos, menos recursos se comparado ao Word 365 instalado no computador. Então, para entender melhor essa lógica é o seguinte: assinamos o Microsoft 365. Temos direito de usar vários programas? Sim, entre eles o Word 365. E nós podemos usar o Word 365 mais completo instalado no computador e também podemos usar o Word 365 na sua forma online, sem precisar instalar no computador através do OneDrive, que é o sistema de nuvem da Microsoft. E o que eu vou tratar nessa aula é fazer uma revisão dos principais recursos do Word 365 online, que é o que tem menos recursos, certo? Claro que vocês precisam estudar os dois, tanto o Word 365 instalado no computador, que é mais completo, como também o Word 365 online, e esse é que eu vou sugerir que vocês façam aqui um estudo comigo a partir de agora nessa revisão para o concurso do Banco do Brasil, certo? Então vem comigo e acompanhe a partir de agora. Vocês já vão perceber aí, até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês, mas vocês já percebem aí na tela, pessoal, que nós temos aqui várias guias. Observa como o caso da guia Arquivo, que tem recursos como novo documento para iniciar um novo documento em branco, ou ainda posso iniciar novos documentos baseados em modelos que existem. Posso ainda abrir aqui, através dessa guia início, posso abrir um arquivo que eu já tenha editado anteriormente, certo? Então, isso aqui é onde diz na guia Arquivo, né? É bom saber que isso está na guia Arquivo. Aqui temos a opção Novo, aí sim para iniciar um novo documento em branco efetivamente ou baseado em um modelo. Temos o Abrir, para abrir arquivos que foram armazenados, informações aqui. Temos também para salvar como, e aí eu posso definir como eu vou salvar esse arquivo, se é para salvar uma cópia online, se é para renomear, se é baixar uma cópia, baixar como PDF, baixar como ODT. ODT significa Open Document Text, que é um formato de texto de documento aberto, padrão lá do LibreOffice Writer, mas que o Word consegue abrir esse tipo de arquivo. Posso pedir para imprimir, para compartilhar. Isso posso compartilhar com diversas pessoas, até convidar que elas possam exibir ou editar esse documento, e posso inserir esse documento, por exemplo, em um blog ou em um site. E aqui quem tem o sobre, que é falando sobre o Microsoft Word 365, certo? Isso tudo aqui na guia Arquivo. Agora, aqui na guia Início, que é a guia que eu me encontro agora, nós temos diversos recursos para formatação do documento em si, sejam formatações de fonte, como negrito, itálico, sublinhado, também outros tipos de formatação, como as formatações de parágrafo, no caso aqui poderia dar exemplo como os marcadores, numeração. Então nós vamos começar a utilizar a partir de agora para sentir um pouco o uso do Word 365 online aqui, né? Primeiro eu vou aumentar a fonte, porque por padrão está com a fonte calibre tamanho 11, eu vou aumentar aqui para um tamanho 20 para a gente enxergar melhor, e vamos começar digitando ali, ó, aulas, informática, cursos, concursos. Vamos repetir ali, ó, aulas, informática, cursos, concursos,
Vamos botar aqui mesa, parede, livro e apostila. Ponto final. Então fiz ali um determinado parágrafo para a gente fazer algumas experimentações. O primeiro botão que aparece aqui, pessoal, é o botão desfazer, que desfaz as ações que foram feitas. Então se eu for clicando agora no botão desfazer, ó, percebe que ele desfez aquela ação que eu havia realizado. Se a gente clicar nessa setinha aqui junto ao botão desfazer, nós vamos enxergar aqui o botão refazer, e aí ele refaz o que foi desfeito, certo? Temos também ao lado aqui o botão área de transferência, que quando a gente clica, aparece as opções recortar, copiar e colar, o famoso recortar Ctrl+X, copiar Ctrl+C e colar Ctrl+V. Vamos às experimentações. Vou selecionar aqui a palavra cursos e vamos clicar aqui no botão área de transferência e escolher o recortar. Percebe que ele retirou a palavra cursos aqui da origem, mas enviou para a área de transferência. Se agora eu clicar aqui e escolher o comando colar, que é o Ctrl+V, ele cola cursos na posição indicada do cursor. Vamos selecionar aqui a palavra mesa e nessa nós vamos aplicar o comando copiar, o famoso Ctrl+C. O copiar mantém na origem e envia uma cópia para a área de transferência. Agora eu posso a qualquer momento clicar aqui no botão área de transferência da guia início e pedir para colar, está colado ali normalmente, tá? Outro botão bem interessante que nós temos aqui ao lado é o pincel de formatação, que serve para copiar as formatações de um texto e aplicar em outro. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a palavra concurso e nós vamos fazer algumas formatações, como o caso de negrito, que deixa a fonte mais espessa, o itálico, que deixa a fonte inclinada, e o sublinhado, que coloca uma linha na parte inferior, certo? Agora vou selecionar essa palavra concursos aqui, da qual eu apliquei a formatação negrito, itálico e sublinhado. Nós vamos clicar aqui no botão pincel de formatação agora. Eu cliquei. E agora que eu estou com ele ativado, eu vou clicar ali sobre a palavra apostila ou arrastar sobre a palavra apostila. E olha o que ele fez, ó. Ele não copiou o texto, mas copiou a formatação do texto concurso e aplicou na palavra apostila, porque é isso que faz o botão pincel de formatação. Ele serve para copiar a formatação de um determinado texto e aplicar essa mesma formatação em outro texto. Depois, se o usuário não quiser mais, no caso aqui, usar essas formatações, sempre lembrando que a gente tem à disposição o comando desfazer, que vai desfazendo as ações que foram feitas, como vocês observaram agora. Tá? Seguindo adiante, nós temos aqui o botão nome da fonte, que no caso do padrão aqui do Word 365 Online é a fonte calibre, mas nós podemos selecionar um texto, clicar aqui no nome da fonte e trocar o tipo da fonte desejado. Por exemplo, agora eu quero Times New Roman, então nós alteramos essa fonte para Times New Roman. Vou desfazer para voltar à fonte calibre de novo. Também podemos clicar aqui no botão tamanho da fonte para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Observa ali, vou deixar tamanho 36, a fonte ficou num tamanho muito maior. Clicando novamente ali, vou deixar 8, ficou num tamanho muito menor. Sempre vou desfazendo aqui para voltar como estava no início. Depois, ao lado aqui, nós temos esse A com uma setinha para cima, que é o botão aumentar tamanho da fonte. Aí eu vou clicando e ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte. E ao lado dele eu tenho o botão diminuir tamanho da fonte, do qual eu vou clicando e vocês percebem que ele vai gradualmente, então, diminuindo o tamanho da fonte. Tá? Bem, vamos agora ao negrito, fonte mais espessa, o itálico, fonte inclinada, e o sublinhado, uma linha na parte inferior. Aí o meu texto ali ficou em negrito, itálico, sublinhado. Não quero mais esses três, posso desativar clicando de novo. Ó. Desativo o negrito, desativo o itálico, desativo o sublinhado. Depois, indo adiante, nós temos aqui o botão realce, que vai alterar a cor de fundo do texto selecionado. Por exemplo, seleciono a palavra aulas, clico no botão realce e ele altera a cor de fundo daquele texto selecionado. Vamos clicar no desfazer. Clicando nessa setinha que aparece junto ao botão realce, nós podemos alterar o tipo da cor de realce desejado. Escolhi agora a cor verde, uma cor diferente para o realce. Vou voltar a desfazer, voltando ao padrão. Aqui agora eu quero alterar a cor da fonte, aí temos esse A com uma cor ali, também tem a setinha do lado para o usuário escolher a cor desejada, eu vou escolher ali a cor que está padronizada, que é o vermelho, e ele alterou a cor da fonte ali da palavra concursos, que era a palavra selecionada. Sempre vou clicando no desfazer para desfazendo as operações que eu fui realizando.
Temos também aqui, pessoal, um botão muito interessante chamado limpar formatação, que limpa as formatações que foram aplicadas no texto, retornando a formatação padrão original. Por exemplo, ali no concurso eu vou clicar em negrito, itálico e sublinhado. Se eu clicar agora aqui no botão limpar formatação, percebe que a fonte ficou sem negrito, sem itálico, sem sublinhado e na fonte calibre tamanho 11, que é o padrão inicial aqui do Word 365 Online. Quer dizer, ele limpou as formatações que eu havia aplicado, retornando a formatação padrão original. Vou clicar no desfazer para voltar ali no meu padrão de tamanho 20. Certo? Então esse é o limpar formatação. Temos esses 3 pontinhos que são mais opções de formatação de fonte. Quando não tem espaço para mostrar todas as formatações, ele acaba exibindo esses 3 pontinhos que é para exibir mais formatações. No caso aqui, vocês vão observar que eu tenho mais opções de fonte, como o caso do taxado, que aplica uma linha no centro dos caracteres, o subscrito, que coloca a fonte um pouquinho menor na parte inferior, o sobrescrito, a fonte um pouquinho menor na parte superior, e ainda aqui alterar maiúsculas e minúsculas, que tem opções como primeira letra da sentença em maiúscula, letras minúsculas, letras maiúsculas, colocar cada palavra em maiúscula, que é somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula, e também alternar maiúsculo e ponto barra minúsculo. Então vamos falar do taxado primeiro ali dessas opções. Vamos selecionar aqui a palavra concursos, clicamos ali nos 3 pontinhos, vamos escolher o taxado e percebe que a palavra concursos ficou com uma linha no centro dos caracteres, porque é justamente isso que faz o comando taxado, ele aplica uma linha no centro dos caracteres. Aqui eu estou aumentando o zoom embaixo para vocês enxergarem um pouquinho melhor as operações que eu vou realizando nesse documento. Vamos tirar o taxado aqui e vamos para o próximo recurso que nós temos ali, que é o subscrito e o sobrescrito. Para fazer esses dois, vamos fazer aqui embaixo um outro texto. Vou colocar aqui H2O e aqui embaixo vamos colocar 23. Olha só o que eu vou fazer que interessante, pessoal. Eu vou selecionar esse 2 do H2O e eu quero que esse 2 fique um pouquinho menor na parte inferior. Para isso, então, nós vamos escolher aqui a opção subscrito. Vou clicar e aí percebe que esse 2 ficou um pouquinho menor na parte inferior, que é justamente a ideia do comando subscrito, certo? Subscrito, fonte um pouquinho menor na parte inferior. E esse 3 aqui, eu queria que ficasse sobrescrito, a fonte um pouquinho menor na parte superior. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vamos escolher sobrescrito e aí percebe que esse 3 ficou de fato um pouquinho menor na parte superior. Esse é o comando sobrescrito. Então mostrei aí a ideia do subscrito e do sobrescrito que nós temos quando clicamos aqui nos 3 pontinhos. Agora vamos falar sobre alterar maiúsculas e minúsculas. Para mostrar isso, nós vamos usar esse texto que nós temos aqui como exemplo. Vou selecionar todo esse parágrafo, vamos clicar ali nos 3 pontinhos e vamos escolher alterar maiúsculas e minúsculas, escolhendo aqui primeira letra da sentença em maiúscula, onde a gente percebe que a letra A de aulas fica em maiúsculo e o resto em minúsculas, né? Como já estava. Vamos escolher agora letras minúsculas, agora ficou tudo em letras minúsculas. Novamente clicar ali e escolher letras maiúsculas. Todo o texto agora ficou em letras maiúsculas. Novamente clicando, escolhendo alterar maiúsculas e minúsculas, escolher colocar cada palavra em maiúscula. Percebe que só a primeira letra de cada palavra é que ficou em maiúscula. O resto ficou em letras minúsculas. E agora vamos escolher essa opção que diz alternar maiúsculo ponto barra minúsculo, que alterna tudo que estava em letras maiúsculas ficou em letras minúsculas e tudo que estava em letras minúsculas agora ficou em letras maiúsculas. Lembrando que isso são recursos que a gente tem à disposição aqui e que nos permite ir alternando entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto nessas formatações chamadas opções de fonte que nós temos aqui. Tá? Vamos seguir adiante, pessoal, agora falando de algumas formatações de parágrafo, como o caso dos marcadores. Para explicar os marcadores, eu vou copiar e colar aqui esse parágrafo aqui, mais para baixo, e vamos fazer esse aqui iniciando com a palavra informática, aqui, informática, porque agora a gente percebe que tem 2 parágrafos aqui. Esse aqui eu vou terminar com fone, a palavra fone. E aí eu tenho 2 parágrafos agora, um começando com aulas e outro começando com informática. Vou selecionar esses 2 parágrafos e vamos clicar agora nesse botão chamado marcadores aqui. E quando a gente clica no botão marcadores, percebe que ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, que por padrão é essa bolinha.
Se o usuário não desejar essa bolinha aqui, pode clicar na setinha que aparece junto ao botão marcadores e escolher outros tipos de marcadores. Vamos escolher, por exemplo, aqui esse losango preto, como vocês podem observar, certo? Vamos desfazendo aqui para voltar como estava antes. Ao lado aqui do botão marcadores, nós temos um outro botão que é o botão numeração. Como o próprio nome indica, ele vai aplicar numeração aos parágrafos. Se o usuário só clicar, por padrão ele aplica a numeração arábica cardinal, como vocês estão vendo ali, ó, 1, 2. Mas eu posso desejar outros padrões de numeração, como por exemplo, numeração romana, agora ficou 1, 2 romano. Posso escolher letras A, B, C e assim por diante, mas o padrão é a numeração arábica cardinal, como eu havia mostrado para vocês. Isso é numeração. Também podemos fazer numeração ali com listas de vários níveis. Observa, lista de vários níveis. Aí cada nível de tabulação ou de recuo pode assumir um nível de numeração, como por exemplo 1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2 e assim sucessivamente. Isso é possível fazer tanto na lista de vários níveis para a numeração, como também criar uma lista de vários níveis de marcadores, certo? Perfeito, pessoal. Agora temos os botões de recuo. Esse botão com a setinha para a esquerda é o botão diminuir recuo e esse com a seta para a direita é o botão aumentar recuo. Acompanha comigo. Cada vez que eu clico no botão aumentar recuo, ó, cliquei, cliquei, cliquei. Percebe que esse texto foi recuando, aumentando o recuo esquerdo desse texto. E cada vez que eu clico no botão diminuir recuo, que é o que eu vou fazer agora, cliquei, 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 ele vai diminuindo gradualmente o recuo esquerdo desse texto. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é o botão alinhamento do texto, que a gente clica para escolher o tipo de alinhamento desejado para os parágrafos. Eu tenho aqui alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e o justificar. Vamos fazer aqui um parágrafo só para demonstrar. Então eu juntei tudo aqui como se fosse um parágrafo só. Percebe aqui, ó? Eu tirei aquele pontinho que tinha, agora nós temos aqui vamos só tirar aí, desde aulas até fone, tudo isso é um parágrafo só, né? E eu gostaria de alterar um pouco o alinhamento desse parágrafo. Então eu seleciono esse parágrafo, clicamos aqui no botão alinhamento do texto e aqui eu posso escolher, por exemplo, alinhar à esquerda. Aí ele alinha o parágrafo todo à esquerda, como vocês vão ver agora, alinhado junto à margem esquerda. A outra opção que eu tenho é centralizar, centraliza o texto na área de conteúdo. Depois eu tenho aqui a opção alinhar à direita, que alinha o texto junto à margem direita, como vocês também estão observando. E depois eu tenho aqui o botão justificar, que justifica alinhando junto à margem esquerda e direita simultaneamente. Tá? Beleza, vou deixar alinhado à esquerda, que é o padrão, e aí vocês podem visualizar comigo. Seguindo adiante, o próximo botão que temos é o botão estilos, que quando o usuário clica pode escolher vários estilos, como estilo para título, estilo normal, para título 1, título 2, isso auxilia muito a formatação de um documento e até posteriormente a criação de sumários e índices. Vamos criar aqui um título, nossa aula. E aí eu queria um estilo de título aqui para esse título. Então eu vou clicar aqui no botão estilos e vou escolher título. Ó. Pronto, aí ele automaticamente identificou que esse texto está com o estilo de título. E aí ele entende que isso é um título do documento e que aqui é o texto normal. Né? Isso tudo clicando aqui no botão estilos a gente pode determinar esses tipos de estilos desejados. Lembrando que a gente tem aqui desde estilo normal, estilo sem espaçamento, estilo para título 1, título 2, é onde eu vou criando títulos e subtítulos de acordo com a minha necessidade. Né? Então ele tem essas graduações de títulos e subtítulos que a gente pode ir escolhendo. Tá? O próximo botão que a gente vai ver é essa lupinha que é o botão localizar, que quando o usuário clica ele pode pedir para localizar determinados textos ou substituir, onde eu vou localizar um texto e substituir por outro. Por exemplo, se eu escolher aqui o localizar, né, ele vai abrir essa área de pesquisa e eu vou digitar o que eu desejo localizar. Por exemplo, ó, quero localizar aula. E aí eu vou pedir para localizar e ele vai localizar nesse texto onde ele encontrou a palavra aula. Esse é o nosso localizar. Mas nós podemos usar também aqui o substituir. Por exemplo, eu poderia pedir para pesquisar por aula e substituir por mesa. Uma coisa bem maluca, mas pode ser feito. Ó.
Aí eu posso pedir para substituir ou substituir tudo. Se eu pedir para substituir tudo, onde tinha aula, ele acabou substituindo por mesa. Porque isso a gente pode fazer sim aqui, substituir uma palavra por outra. Vou voltar como estava antes para deixar. Outra coisa interessante, pessoal, chamado ditar. Esse ditar, quando a gente ativa, permite o usuário ditar pelo microfone e o Word entende a voz do usuário e vai digitando aquilo que ele vai ouvindo do usuário. Então nós podemos ditar um texto para o Word escrever esse texto ditado. E também podemos usar o transcrever para fazer uma transcrição do texto. Aqui mais ao lado nós vamos encontrar o editor, que quando a gente clica, o editor é basicamente para o usuário poder fazer algumas verificações, como por exemplo, verificações ortográficas e gramaticais. No caso aqui ele está dizendo que a ortografia está ok, mas que eu tenho um possível erro de gramática. E aí eu clico, ele me indica que possível erro é esse, ó. Faça a concordância entre substantivo e adjuntos. Aí eu posso ignorar ou posso aceitar o que ele colocou ali. Isso vai de cada um, né? Então tenho as indicações de possíveis erros de ortografia e possíveis erros de gramática. Lembrando que quando a gente mostra o editor é para exibir e até fazer a correção desses possíveis erros de gramática, isso aqui no editor. Outro botão que nós temos é o botão Designer. Quando o usuário clica, ele abre vários padrões de design para aquele texto que nós estamos criando. Então, por exemplo, posso escolher um design e ele aplica esse design no texto que nós estamos utilizando. Percebe como ficou com um design bem diferente? Isso a gente pode fazer aqui a escolha no botão Design. Tá? Depois aqui nós temos o botão Suplementos, que dá acesso a suplementos, que são aplicativos e recursos adicionais que nós podemos usar dentro do Word, certo? E aqui, essa setinha que vocês veem é opções de exibição da faixa de opções, me permitindo ter outras opções, como por exemplo a faixa de opções clássica, que é a faixa de opção onde aparecem as guias e os grupos de cada comando, essa é chamada faixa de opções clássica, ou Single Line Ribbon, que é justamente essa que eu estava usando, que é a faixa de opções com uma linha só, chamada de Single Line. Podemos pedir para mostrar a faixa de opções sempre ou ocultar ela automaticamente. Isso vai de acordo com a intenção do usuário. São opções que a gente tem, certo? Ainda tem a opção aqui de comentários, como vocês podem ver. Edição, onde eu posso marcar se esse documento é para edição, para fazer alterações. Se é para revisão, para adicionar comentários e sugerir alterações, ou ainda se é para exibir o arquivo, mas sem fazer alterações, que é de exibição. Tá? Ainda posso pedir para abrir no aplicativo da área de trabalho, e abrir naquele aplicativo que está instalado no meu computador. Outra coisa importante aqui, só para relatar para vocês, é que nós temos ainda outras guias, né? Nessa aula de hoje nós vimos a guia Início. Nas próximas aulas aqui de revisão, nós vamos ver as outras guias também, certo, pessoal? Era isso então, bem importante aqui, a gente entender os recursos do Word 365 Online, que, como eu disse, é um pouco diferente do Word 365 instalado no computador. Esse aqui é o Online, que é legal a gente ver os principais recursos para a gente também entrar na prova sabendo o Word 365 Online. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!